Boa noite, meus irmãos. Estou muito feliz mais uma vez de poder estar aqui com os irmãos para juntos aprendermos a boa palavra do nosso Deus. E nessa noite nós iremos dar continuidade à nossa análise no livro de Eclesiastes. Então, por esse motivo, convido aos amados para que possam abrir as suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 2 e nós estaremos fazendo uma leitura introdutória dos versículos de 1 a 11. Eclesiastes capítulo 2, versículos de 1 a 11. Então, assim diz a palavra de Deus. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. E aí, no versículo 11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, é correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar, irmãos, nesse momento, buscando a direção de Deus para aquela que é a sua palavra. Oremos. Nosso querido e maravilhoso Deus, nós te louvamos, Pai, e te bendizemos. E pedimos ao Senhor neste momento que primeiramente perdoe os nossos pecados, para que possamos estar em condições de comparecer à tua presença. Por sua vez, pedimos ao Senhor, para que através da tua palavra o Senhor venha falar aos nossos corações e que possa nos mostrar verdades e princípios importantes que irão tentar responder para nós a pergunta de qual é o verdadeiro sentido da vida. Que o Senhor, ó Deus, possa ser glorificado através dessa mensagem e que tudo aquilo que possamos ouvir possa ser praticado para que assim nós possamos lhe agradar e fazer a tua vontade. Essa é a oração que o teu servo faz, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, nesse capítulo 2, Salomão ele continua a sua investigação para tentar responder à pergunta qual é o verdadeiro sentido da vida. Lembre-se que, de acordo com aquilo que vimos na semana passada, no capítulo 1 de Eclesiastes, Salomão identificou que a busca da sabedoria ela não consiste no verdadeiro sentido da vida. Mas isso, para Salomão, não foi suficiente. É por esse motivo que ele procurou outras respostas. E, irmãos, na busca intensa de tentar resolver essa questão, Salomão ele se propôs ou foi influenciado a se entregar a todo tipo de prazer que a sua vida poderia lhe proporcionar. Para ser mais claro, irmãos, Salomão ele deixou de fazer a vontade de Deus ou deixou de seguir uma vida de retidão ao lado de Deus para se entregar aos prazeres do mundo, imaginando que esses prazeres poderiam lhe trazer algum tipo de felicidade. E ao ler esses versículos, irmãos, me vem muito a imagem de um jovem que foi criado dentro da igreja, que foi educado através do evangelho, que foi preparado para servir a Deus, mas que em algum momento da sua vida ele logo começou a se questionar se viver com Deus era realmente o propósito de vida para ele. E aí, logo, ele buscou se entregar de forma curiosa aos prazeres do mundo, imaginando que isso poderia, de alguma forma, lhe trazer felicidade. De certa forma, é isso que nós podemos identificar em Eclesiastes capítulo 2, de um homem que foi preparado para servir ao Senhor, de um homem que foi escolhido por Deus para glorificar o seu nome, mas que em algum momento da sua vida, ele logo começou, de forma curiosa, a tentar identificar de onde vinha tanta felicidade e tanto prazer da parte dos ímpios. E aí,
encontramos as verdades que estão sendo aplicadas para nós aqui em Eclesiastes capítulo 2. A primeira questão que nós precisamos colocar aqui, irmãos, é que Salomão, ele foi um homem que até então havia sido educado e preparado para servir a Deus. Parte disso está no fato de que antes mesmo de nascer, conforme o texto de 1 Crônicas, capítulo 22, versículos 9 e 10, Deus já havia o escolhido para dar continuidade ao reino de Davi e também para construir a construção do templo em Jerusalém. E observando a sua biografia, nós iremos perceber que Salomão, pelo menos no início do seu reinado, ele de fato demonstrou grande temor e fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Tanto é que a sua oração em 2 Crônicas, capítulo 6, 14, é uma das orações mais tocantes, que demonstram mais sentimentos em toda a Bíblia. E exemplo disso é aquilo que ele fala em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 14, quando ele diz: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Mas, irmãos, infelizmente, toda a devoção e até mesmo fé de Salomão ao longo da sua vida foi enfraquecendo. E eu creio particularmente, irmãos, que este enfraquecimento espiritual da parte de Salomão se deu pelo relacionamento que ele começou a ter com os ímpios, com pessoas iníquas, com povos de outras terras, das quais não serviam a Deus. Como estadista, Salomão acabou fazendo amizade, alianças com muitos povos pagãos, povos ímpios de toda a parte do mundo. Tanto que 1 Reis, capítulo 4, no versículo 34, diz que de todos os povos vinham gente para ouvir a sabedoria de Salomão. E somado a isso, os concertos políticos que Salomão fez, certamente trouxeram grande influência ímpia para a sua vida. E creio, irmãos, que o contato muito próximo com pessoas ímpias acabou pervertendo o coração de Salomão, de modo que ele acabou por se interessar pelo estilo de vida mundana de seus amigos e de suas esposas estrangeiras. E isso trouxe certa confusão ao coração do rei Salomão, pois ao observar o estilo de vida mundano que eles tinham, ele logo se apercebeu de uma certa satisfação por parte deles. É como se Salomão olhasse para a vida dessas pessoas ímpias e identificasse um certo prazer, uma certa alegria, uma certa satisfação e contentamento em tudo aquilo que eles estavam fazendo. E uma vez que Salomão se encontrava já com essa dúvida, com essa luta interna, ele resolveu se entregar a esses mesmos prazeres, imaginando que ali estaria o verdadeiro sentido da vida. Mas como primeira verdade, irmãos, e é a principal verdade que nós iremos encontrar nesse texto de Eclesiastes capítulo 2, é que o verdadeiro sentido da vida não está na busca dos prazeres e bens temporais, mas sim em agradar a Deus e fazer a sua vontade. O verdadeiro sentido da vida não está na busca dos prazeres e bens temporais, mas sim em agradar a Deus e fazer a sua vontade. E isso é o que Salomão iria precisar aprender, e isso, claro, através de muitas experiências ruins que ele desfrutou por causa da sua decisão. E parte dessa decisão é o que nós podemos ver a partir do versículo 1, porque ele diz o seguinte: Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Meus irmãos, nós não podemos esquecer dos alertas que a palavra de Deus nos traz quanto ao relacionamento com pessoas ímpias. Porque certamente o estilo de vida deles, irmãos, pode exercer grande influência negativa sobre as nossas vidas. Por esse motivo, eu creio que Paulo, em 1 Coríntios 15:33, ele trouxe um alerta à igreja de Corinto ao dizer: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E isso parece ficar muito evidente nesse texto ao falar da vida de Salomão, porque nós podemos ver que Salomão, ele se entregou na busca dos prazeres e bens temporais. E aqui nós podemos ver claramente a ideia apresentada pelo apóstolo Paulo.
pelo apóstolo João, sobre a questão da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e, ao mesmo tempo, a soberba da vida. Primeiro momento, Salomão, ele se entregou à concupiscência da carne. Isso fica muito evidente para nós nos versículos 2 e 3, pois diz: do riso disse, é loucura, da alegria, de que me serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Salomão, ele se entregou à concupiscência da carne. O riso, irmãos, e a alegria descrito por Salomão nesse versículo 2, provavelmente está se referindo aos períodos de festas intensas das quais ele participou na companhia dos seus novos amigos ímpios, daqueles que vieram de outras terras. Tanto é que no versículo 8 diz que Salomão tinha muitos cantores e cantoras. Já no versículo 24, nós podemos ver o texto bíblico sugerindo que nessas festas haviam muitos grandes banquetes, regados a muita comida e também muita bebida. Já no versículo 8, nós podemos ver a presença de muitas mulheres, ou como o texto mesmo diz, muitas mulheres, mulheres e mulheres. E aí, irmãos, ao ver essa cena, dificilmente se encaixa para mim uma festa decente, uma festa correta, uma festa regrada de fidelidade, de fé ou algo parecido com isso. Na verdade, a imagem que está sendo apresentada para nós aqui não é nada diferente das festas pagãs que nós podemos acompanhar em vários outros trechos da Bíblia. Festas que eram regadas de bebida, de muita música, de imoralidades, de impiedades, de dissoluções. E, meus irmãos, é difícil para mim imaginar que um servo de Deus, como Salomão, que fez uma oração tão bela como aquela de 2 Crônicas, pode estar se entregando dentro de uma realidade como essa, que pode estar praticando os mesmos atos imorais, se entregando aos mesmos desejos que as pessoas do mundo estariam demonstrando. Mas, meus irmãos, nem mesmo o homem mais forte consegue ficar firme ao se entregar dissolutamente aos seus desejos e vontades. Certamente, irmãos, quando nós nos entregamos à nossa própria vontade, nós podemos chegar a essa realidade que Salomão estava vivendo nesse momento. E como podemos perceber isso nesse texto? Porque uma coisa acaba levando a outra. No versículo 2, nós podemos sugerir que Salomão estaria participando de uma grande festa. Só que essa festa, como já havia sido colocado, estava sendo regada de muitas outras coisas ímpias. E uma dessas coisas era a própria bebida. Porque no versículo 3, nós podemos ver Salomão se entregando à bebida, pois diz o seguinte: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem aos filhos do homem debaixo do sol. Salomão, ele se entregou à bebida. E a ideia aqui, irmãos, é que ele quis premiar a si mesmo pelo uso descontrolado do vinho. A ideia seria mais ou menos a seguinte, que Salomão, ele não iria impor limites para ele. Que na verdade ele iria se entregar da mesma forma como os outros faziam. Ele não iria beber moderadamente, mas ele ia simplesmente encher o copo, beber mesmo, até porque ele queria experimentar daquele êxtase, daquelas experiências que toda pessoa embriagada possui quando está alteradamente feliz, quando está simplesmente se entregando à sua própria vontade, fazendo tudo aquilo que o seu corpo, que a sua carne, que a sua mente pecaminosa gostaria de fazer. Então, o desejo de Salomão era experimentar aquilo, porque as suas indagações eram as seguintes: olha, se eles estão tão felizes assim, deve ser alguma coisa boa. Se eles estão sorrindo, rindo tanto como podemos ver no versículo 2, é porque aí pode ter alguma coisa boa. Então, eu vou beber, eu vou me entregar à bebida para poder experimentar esse tipo de felicidade. Só que, infelizmente, Salomão, ele na verdade estava se entregando a uma situação muito perigosa. Porque, como eu já falei, uma coisa leva a outra, né? Salomão participa de uma festa ímpia, Salomão começa a beber de forma não moderada, e aí no versículo 8 nós podemos perceber que isso levou a outras
circunstâncias, a outros comportamentos muito ruins. Porque veja o que diz no versículo 8 mais uma vez. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. E aí o ponto que eu quero chegar. Mulheres e mulheres. Meus irmãos, Salomão, nesse momento, além de estar se entregando à concupiscência da carne, ele também estava cedendo à concupiscência dos seus olhos. E nós sabemos, irmãos, que essa é uma das características que deixaram mais evidente a vida dissoluta de Salomão. Porque Salomão, meus irmãos, ele se entregou à lascívia. Era descontrolada e imoral os seus desejos pecaminosos com relação às mulheres. Tanto é que o texto bíblico de 1 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 8, vai demonstrar um pouco daquela que se tornou a realidade de Salomão ao lado de muitas mulheres pagãs. Eu convido aos irmãos a abrirem as suas Bíblias rapidamente. Marque aí o texto de Eclesiastes, capítulo 2, mas abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 11, dos versículos de 1 a 8. 1 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 8. Pois vai dizer o seguinte, 1 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 8. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com ela, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e no seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcol, a abominação dos Amonitas, e assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemós, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Então, irmãos, nessa busca do verdadeiro sentido da vida, Salomão, ele resolveu se entregar às concupiscências que aparentemente estariam demonstrando uma certa felicidade àqueles que a praticavam. Salomão passou a participar de festas ímpias, regadas de muita bebida, das quais ele se entregou, e ele não fechou seus olhos para as mulheres ou várias mulheres que foram lhe apresentadas. Pelo contrário, Salomão, incrivelmente, contraiu casamento com 700 mulheres, das quais vindas de toda parte do mundo, e tinha à sua disposição mais 300 concubinas. E, meus irmãos, certamente Salomão veio a perverter o seu coração por causa da grande influência que essas pessoas, principalmente essas mulheres, exerceram na sua vida. Então, para fechar aí a ideia do apóstolo João a respeito da concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, precisamos falar da soberba da vida. E é exatamente isso que nós podemos ver a partir do versículo 4 de Eclesiastes capítulo 2. Volte comigo para Eclesiastes capítulo 2 e vamos ler novamente os versículos de 4 a 9, pois ele diz: Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Versículo 9. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e perseverou também comigo
a minha sabedoria. Salomão, irmãos, como se sabe, ele era um homem extremamente rico. E na verdade a sua riqueza se tornou até lenda, né? Porque fizeram filmes, tem séries, tem contos falando a respeito das minas do rei Salomão. Mas irmãos, até aqui não há nada de errado, porque Salomão certamente foi grandemente abençoado por Deus, assim também como nós podemos ser. As riquezas, irmãos, elas não são uma maldição. Pelo contrário, elas são uma grande bênção de Deus que Ele concede a todos aqueles que são fiéis a Ele. Ele pode oferecer essas bênçãos a qualquer um daqueles que Ele ama. Então, as riquezas, assim como a fortuna, é sim e deve ser considerada uma das grandes bênçãos de Deus. Porém, meus irmãos, nós sabemos que a riqueza ela pode ser uma bênção, mas também pode se tornar uma maldição. E na vida de Salomão, ela se tornou mais uma maldição do que pôde ser considerada uma bênção. E por quê? Porque Salomão, ele simplesmente se entregou à soberba da vida. As suas riquezas, elas colaboraram para a sua perdição, assim como a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Primeiramente, irmãos, nós podemos perceber que as riquezas, de certa forma, dominaram boa parte da vida de Salomão. Isso fica claro e bem evidente para nós ao identificar o pronome eu, muitas vezes presentes aqui. E aqui, meus irmãos, nós podemos perceber o seguinte, que as riquezas de Salomão, elas não eram apenas para poder lhe oferecer conforto, mas elas também indicavam a sua busca intensa de ser o maior entre os homens, de se elevar sobre as outras pessoas. E é exatamente este o grande problema da riqueza, como está sendo apresentado aqui. Este é o grande problema da soberba da vida. Porque através dessas riquezas, através desse luxo que ele adquiriu ao longo da sua vida, ele sim se colocava acima das outras pessoas e focava principalmente em atender às suas próprias necessidades. Como já havia falado, o pronome eu pode ser identificado várias vezes a partir do versículo 4, porque ele diz o seguinte: eu empreendi grandes obras, eu edifiquei para mim casas, eu plantei para mim vinhas, eu fiz jardins e pomares para mim. Eu fiz para mim, no versículo 6, fiz para mim açudes para regar com eles os bosques que reverdeciam as árvores, dos quais ele mesmo havia mandado preparar. E aí, no versículo 7, ele demonstra um pouco da sua elevação, do seu orgulho, da sua altivez. Eu comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Versículo 8, eu amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. E no versículo 9, eu engrandeci-me e sobrepujei, ou seja, eu fiquei acima, muito mais acima do que todos aqueles que viveram antes de mim em Jerusalém. Então, irmãos, nós temos três problemas muito sérios aí. Nós temos a concupiscência da carne, que levou Salomão a participar de festas ímpias. Nós temos a Salomão se entregando à bebida, vivendo, quem sabe, até mesmo embriagado. Nós temos a concupiscência dos olhos, que o levou a se entregar de forma lasciva ao prazer com as mulheres. E nós temos, claro, a soberba da vida. E tudo isso em busca de uma resposta. Está nisso o verdadeiro sentido da vida? Será que aquilo que eles estão fazendo, será que essa alegria que eles estão demonstrando realmente faz sentido? O que levou Salomão a se entregar. Mas veja a sua resposta, irmãos, no versículo 11, versículos 10 e 11, desculpe, versículos 10 e 11. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. E aí o versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e corri atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A conclusão que Salomão chegou, meus irmãos, era que tudo aquilo que ele havia experimentado, que tudo aquilo que ele havia feito, não havia sentido. Na verdade, não lhe trouxe felicidade, pelo contrário, lhe trouxe muito desgosto.
E aí nós agora analisamos as conclusões que ele chegou a partir desse versículo 11. Porque a conclusão que Salomão chegou ao experimentar as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida, é que ele nenhum proveito havia tirado disso. Salomão, em tudo que fez, ele na verdade não tirou nenhum proveito. E aí Salomão ele finaliza essa sessão afirmando o seguinte no versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não neguei. Mas irmãos, será que essas experiências trouxeram algum tipo de felicidade a Salomão? Será que ele pôde satisfazer a si mesmo através de bebidas, mulheres, riquezas? Essa é a grande questão desse livro de Eclesiastes, porque nem tudo aquilo que ele pôde experimentar, de fato, lhe trouxe felicidade. E nós podemos perceber através desse texto que essas mesmas experiências não puderam lhe trazer nenhum tipo de contentamento. Pelo contrário, lhe trouxeram dor e sofrimento. E aqui, a partir do versículo 11, nós começamos a perceber as conclusões que Salomão havia chegado ao experimentar todas essas situações que nós apresentamos até aqui. Versículo 11, tudo que Salomão fez, ele chega à conclusão que foi vaidade e que nenhum proveito houve em todas essas situações. Tudo que Salomão fez foi vaidade e nenhum proveito ele tirou de todas essas situações. Versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Meus irmãos, qual é o resultado de viver uma vida dissoluta? Qual é o resultado de se entregar à bebida, a mulheres, aos prazeres deste mundo? Qual é o resultado, qual é o proveito disso tudo? O que Salomão está dizendo para nós, irmãos, é que não há proveito nenhum. Pode parecer muito bom participar de festas, beber e até mesmo namorar muito, como alguns iriam aí acrescentar, né? Mas, irmãos, qual é o proveito disso tudo? Na verdade, não há. Algumas pessoas, irmãos, elas vivem uma vida dissoluta em busca de alegrias. Mas a alegria pode até durar uma noite, através de uma festa. Mas é certo que a tristeza, ela vai vir pela manhã. E isso você irá perceber quando você se encontrar em ressaca, ao perceber que você foi usado, ao perceber que fez coisas das quais vão se arrepender ao longo da vida inteira, ao perceber que essa vida não pode trazer felicidade ou qualquer tipo de alegria. Pelo contrário, isso vai trazer apenas tristeza e vai levar pessoas para a lama. Um claro exemplo disso é o que nós podemos ver na história do filho pródigo, de um jovem que queria desfrutar dos prazeres da sua vida, de um jovem que queria participar de festas, bebidas, que queria se envolver com mulheres, que queria usar o seu dinheiro para o seu próprio benefício, mas que foi parar na lama, ao lado de porcos. E eu creio, irmãos, que esse é o destino final de todas as pessoas que vivem de uma forma dissoluta, que se entregam aos prazeres, que vivem em meio de festas, bebidas, ao lado de mulheres, de homens. Meus irmãos, não pode trazer felicidade uma vida como essa. Pelo contrário, vai trazer apenas arrependimento, dor, tristeza, aflição. E foi justamente essa a conclusão que Salomão chegou ao experimentar desses prazeres mundanos. Que felicidade ele não encontrou, mas apenas dor e sofrimento. Por sua vez, irmãos, o próprio Salomão, através de muitos provérbios que ele apresentou para nós, ele trouxe esses alertas importantes a respeito dessas situações. Por exemplo, eu gostaria de, nesse momento, avaliar alguns versículos da palavra de Deus que traz alertas sobre essas mesmas circunstâncias que Salomão experimentou. E o primeiro deles é sobre a bebida. Abra comigo em Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20, no versículo 1. Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçada. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Esses provérbios provavelmente são da autoria de Salomão. E aqui ele está trazendo o resultado das várias bebedeiras que ele teve ao longo da sua vida.
O vinho, ele é escarnecedor. E a bebida forte, alvoroçada, a todo aquele que por eles é vencido não é sábio. E aí, dando continuidade, ainda no texto de Provérbios, capítulo 23, Provérbios, capítulo 23, versículo 20. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Aqui é interessante, porque no início eu havia colocado que Salomão ele havia participado de muitas festas, de banquetes, regado a muita comida, a muita bebida. E olha o conselho que ele dá aqui em Provérbios 23, 20. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. E aí ele acrescenta no versículo 21, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência o vestirá de trapos de homem. E ainda nesse mesmo texto, nos versículos 29 e 30, ele traz outra exortação a respeito da bebida. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para aqueles que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. E aí ele conclui no versículo 31, não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando se resplandece no copo que se escoa suavemente, porque ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Então aquela experiência de Salomão, em se entregar à bebida, em participar de festas ao lado de ímpios, não foi nada positivo, pelo contrário, lhe trouxe muita tristeza e dor, ao ponto de ele agora estar alertando a cada um de nós para que nem sequer pense na possibilidade de participar de situações como essa. O mesmo alerta ele traz a respeito das mulheres, porque veja o que o próprio Salomão diz em Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5, versículos de 1 a 9. Provérbios capítulo 5, versículo de 1 a 9. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim delas é amargoso, como um absinto agudo, como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem-a no inferno. Ela não pondera a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que os teus bens não se fartem aos estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E aí, para concluir essa sessão, ele também traz algumas exortações a respeito da soberba da vida. Volte comigo para Provérbios, capítulo 23. Provérbios 23, versículos 4 e 5. Com a sabedoria edifica-se a casa. Provérbios 23, 4 e 5. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Ele continua ainda em Provérbios 11, falando sobre a questão das riquezas, da soberba da vida. Provérbios 11, versículo 4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. E aí, versículo 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Essas exortações que Salomão traz para nós nesse momento, irmãos, me fez lembrar muito da exortação do Senhor Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 6, quando ele diz que nós não devemos ajuntar tesouros neste mundo, porque eles são falíveis, eles irão perecer, mas nós devemos focar a nossa atenção para buscar os tesouros nos céus, que é onde de fato a nossa riqueza deve estar. Então, irmãos, o que Salomão está concluindo disso tudo é que essas experiências que ele teve não lhe trouxe proveito nenhum. Pelo contrário, lhe trouxe muita dor. E o fato de ele estar apresentando esses alertas mostra para nós
que nós não devemos pensar na possibilidade de abandonar nossa vida com Deus para poder se entregar a uma vida dissoluta como essa. Porque essa aparente felicidade, na verdade, é um engano, não traz felicidade a ninguém. Pelo contrário, vai trazer apenas sofrimento. E aí ele continua, voltando comigo agora para o texto de Eclesiastes capítulo 2, ele continua apresentando as suas conclusões a respeito disso. E a partir do versículo 12, a segunda conclusão que Salomão chegou a respeito dessas experiências é que uma vida de sabedoria é muito mais proveitosa do que uma vida de tolice. Uma vida de sabedoria é muito mais proveitosa do que uma vida de tolice. Veja comigo os versículos de 12 a 17. Então eu passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que os outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo, que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio, e da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol, sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Salomão, nesses versículos, irmãos, ele afirma que tanto o sábio quanto o tolo terão o mesmo destino, ou seja, eles irão morrer. Só que nos seus pensamentos, e Salomão estava agora meditando sobre essa grande questão que ele havia se colocado. Porque Salomão, ao pensar sobre tudo aquilo que ele havia experimentado, se comparando aos ímpios na sua vida dissoluta, ele logo começou a perceber que, na verdade, a sua atitude, a sua decisão, ela foi inapropriada, ela foi vã. Por quê? Porque os ímpios estavam vivendo uma vida dissoluta, se entregando a todos os prazeres, a todas as suas vontades e desejos, e isso os levaria à morte. Da mesma forma, Salomão também iria morrer. Mas no seu pensamento, neste momento, era que iria valer muito mais a pena viver uma vida reta e íntegra diante de Deus e desfrutar das bênçãos proporcionadas à obediência que Deus nos oferece, do que simplesmente estar entregue ao juízo do Senhor durante o período curto da sua vida. A ideia, para ser mais simples, seria mais ou menos a seguinte: é melhor viver com Deus e desfrutar das suas misericórdias e graças, do que simplesmente se entregar a viver uma vida dissoluta, estando debaixo da ira de Deus e sofrendo muito mais do que, de fato, a própria vida humana já traz de sofrimento. Então, irmãos, ao pensar sobre as suas experiências, Salomão ele chegou à seguinte conclusão, como nós podemos ver nos versículos 13 e 14. A sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, ou seja, viver em sabedoria ao lado de Deus, temendo ao Senhor, agradando, fazendo a sua vontade, é melhor do que viver uma vida tola, cheias de tolices, de decisões inapropriadas, fazendo aquilo que os seus desejos e a sua própria vontade pode tentar lhe influenciar. Ao mesmo tempo, no versículo 14, os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o estulto ou o tolo, ele anda em trevas. E aqui, claro, traz um pensamento para nós a respeito da direção que o Senhor dá em nossas vidas. Porque, irmãos, embora nós não estejamos isentos do sofrimento, embora nós em algum momento iremos sofrer, iremos padecer por algum mal, ainda assim o Senhor nos guia, o Senhor nos direciona. O Senhor, ele encaminha as nossas vidas para um lugar bom, para um lugar aprazível. Contrário a isso, os que estão entregues a uma vida dissoluta, eles continuam nas trevas do seu pecado. Eles continuam sendo escravizados pelos seus próprios prazeres. E o resultado final de tudo isso é o sofrimento, é a dor, é a angústia, é a agonia. Então, de que adianta? Qual o proveito tem de viver uma vida dissoluta, bebendo, participando de festas, até mesmo se entregando às lascívias, sendo que no final você estará sofrendo em angústias e tormento eterno? Qual o proveito disso tudo? É melhor, então, sofrer com Deus, ciente de que esse sofrimento brevemente irá terminar, e aí desfrutar das bênçãos de Deus eternamente, ciente da sua graça e misericórdia. E para que nós possamos finalizar, a última conclusão que Salomão chegou
nós podemos encontrar dos versículos 18 a 23. Porque nenhum proveito há em gastar uma vida inteira na busca de bens materiais que serão usufruídos por outras pessoas. Nenhum proveito há em gastar uma vida inteira na busca de bens materiais, sendo que eles serão usufruídos por outras pessoas. Versículos 18 a 23. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, e sabedoria debaixo do sol, também isso é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigaria debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. E também isso é vaidade e é grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até a noite não descansa o seu coração. E também isso é vaidade. A argumentação de Salomão nesse momento girava em torno a respeito dos seus bens, a respeito das suas propriedades, a respeito de todo o trabalho que ele havia feito para satisfazer a si mesmo. A conclusão que ele chegou no final da sua vida, irmãos, é que tudo aquilo que ele havia feito, que todo o tempo que ele dedicou para poder oferecer obras que trariam contentamento a ele mesmo, na verdade não pôde ser usufruído por ele. Porque ele já estava no final da sua vida e não conseguiu usufruir, não conseguiu aproveitar de nada do que ele havia feito. O que ele concluiu que, na verdade, ficaria para o seu filho Roboão ou para os próximos descendentes dele. E de fato, irmãos, quando a Salomão argumenta de que tudo aquilo que ele fez, na verdade, poderia não somente ser usufruído por outros, mas também seria desperdiçado por outros, é inevitável não pensarmos na continuidade aí da história de Salomão indo para o seu filho Roboão. Porque Salomão era um grande rei, era um homem rico, poderoso, extremamente considerado pelo seu povo, embora ele também impusesse sobre esse mesmo povo taxas e circunstâncias difíceis, que levaram Jeroboão depois a se rebelar. Mas fato é que quando Roboão ele assumiu o seu reino, quando Roboão ele tomou para si a liderança da nação, ele se deixou perder. Foi ele o responsável por dividir as duas tribos, foi ele responsável por perder boa parte de tudo aquilo que Salomão havia conquistado. Então o que Salomão está argumentando para nós é o seguinte: de que adianta, qual o proveito de você dedicar uma vida inteira na busca de bens materiais, sendo que nem sequer você tem a garantia que poderá usufruir deles? Qual é o proveito de você trabalhar uma vida inteira se dedicando a buscar recursos para si, sendo que os próximos que virão depois de você, na verdade, irão desperdiçar ou nem nós sabemos se irão usar de sabedoria para garantir aquilo que você a vida inteira tentou garantir. Então, irmãos, nada disso tem proveito, nada disso Salomão viu algo bom. E, claro, a conclusão final que ele chega, que é o que realmente nos interessa, nós podemos ver nos versículos finais, aqui nos versículos 24 a 26. Pois ele diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. E também isso é vaidade, é correr atrás do vento. Meus irmãos, Salomão conclui da seguinte maneira: nós podemos desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem nos proporcionado. Nós podemos comer bem, nós podemos beber bem, nós podemos, irmãos, desfrutar de todas as alegrias que a nossa vida proporciona. Mas desde que nós estejamos conscientes de que todas essas bênçãos procedem das mãos de Deus, que é quem nos sustenta, quem é que nos fortalece, quem é que demonstra misericórdia por nós. E certamente, meus irmãos, se nós procurarmos agradar a Deus, a vontade do Senhor é nos abençoar ainda mais. Mas desde que nós continuemos a manter nossa confiança no Senhor, desde que nós continuemos com os nossos corações voltados para a sua palavra, desde que nós continuemos com os nossos compromissos diante desse grande e poderoso Deus.
E essa, irmãos, é a conclusão de tudo. Que nenhum proveito há em viver uma vida dissoluta. Que nenhum proveito há em se entregar aos nossos prazeres. Pelo contrário, isso apenas vai nos trazer dor e sofrimento. Por esse motivo, é muito mais satisfatório você continuar fazendo a vontade de Deus, agradando ao Senhor, para que Ele, mediante a sua misericórdia e graça, possa vir lhe abençoar. Que Deus abençoe essa palavra em vossos corações. E vamos terminar com uma palavra de oração, para que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Oremos. Nosso querido e bondoso Deus, nós te agradecemos por essa mensagem e pedimos ao Senhor, para que ela venha, ó Deus, mostrar aquilo que nós precisamos melhorar e, ao mesmo tempo, nos direcionar para o centro da tua vontade. Que o Senhor possa, ó Deus, através dessa mensagem, falar ao coração de todos aqueles que ouvirem e que possa mostrar qual é o verdadeiro sentido da vida. Que nós possamos estar prontos a dedicar uma vida que agrade ao Senhor, para fazer a tua vontade, não a nossa. Pois essa é a oração que faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima.